Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Miguel Pinto Luz do PSD e António Filipe do PCP. Boa noite aos dois. Vamos começar precisamente por esta questão da nova lei laboral dos portos. Eu começo por si, António Filipe. O Partido Socialista juntou-se ao PSD e ao CDS, os partidos que suportam a maioria no governo, para votar favoravelmente esta lei, que passaria só com os votos do PSD e do CDS, mas o PS, no fundo, justificou dizendo que é preciso fomentar o crescimento da economia. Esta situação também está a prejudicar, de facto, as exportações portuguesas. Não, vamos lá ver. O PS, do ponto de vista, fez mal, mas o PS é responsável por seus atos, não é? Portanto, em matéria laboral, infelizmente, para os trabalhadores, o PS tem sempre associado os seus votos aos partidos da direita, e mais uma vez fez isso. Mas o que é preciso dizer é que esta situação não está... os grevistas trabalham 8 horas por dia. Ou seja, o que está em causa na greve dos estivadores, e isso por vezes não é claro para a opinião pública, é uma greve às horas extraordinárias que lhes impõem. E, portanto, o patronato, em vez de contratar mais trabalhadores, pretende obrigar os trabalhadores que tem no ativo a fazer um regime quase desumano de horas extraordinárias. E, portanto, esta greve é uma greve às horas extraordinárias. Estes grevistas trabalham 8 horas diárias. Aquilo que é o horário de trabalho normal de qualquer trabalhador. Bom, e aquilo que se tem verificado nos últimos tempos, há uma quebra, de facto, da atividade portuária, mas que não é superior à quebra que se tem vindo a verificar também no transporte ferroviário de mercadorias, caiu mais, e tem crescido menos do que a quebra que tem havido no transporte rodoviário internacional. Ou seja, o que há é, a nível de portuário, uma burocracia que há em Portugal muito superior à que existe nas generalidades nos outros países. Agora, mas também o que é certo proposta... é que estivadores de outros países também se vieram juntar hoje aqui na Assembleia. Porque considero, e bem, que aquilo que se está a fazer em Portugal com esta proposta legislativa é um balão de ensaio para que em outros países isto possa acontecer. Porque o que está aqui em causa é acabar com a carreira profissional dos estivadores, abrir a atividade de trabalhadores indiferenciados sem qualquer formação para o desenvolvimento de uma atividade que já é complexa. Não é? Às vezes as pessoas pensam nos estivadores no início do século XX, de andar com contentores às costas. Não é assim. É uma atividade que é, em alguns aspectos, perigosa e muito automatizada e carece naturalmente de formação. E proíbe-se a contratação coletiva. E, portanto, não é por acaso que hoje houve uma greve de 2 horas dos estivadores em Espanha, em França, na Bélgica, na Suécia, na Dinamarca, na Grécia, em Malta e no Chipre. Porque os estivadores de todos esses países sabem que a proposta legislativa que está, neste momento, em discussão em Portugal, é um balão de ensaio para Portugal que tem assim alastrar... tanta força em relação aos outros países, aos estivadores em Espanha ou em França. Não, mas não é por acaso que eles fazem essa greve, porque eles sabem o que é que o patronato lá nesses países pretende impor e ainda não conseguiu. Porque a nível europeu houve uma grande resistência por parte dos estivadores de vários países a que medidas deste tipo tivessem sido lá aplicadas. E, portanto, é com inquietação que segue por toda a Europa, entre os estivadores, a possibilidade desta legislação ser aplicada em Portugal, com receio, obviamente, que depois Portugal seja dado como exemplo para que o patronato e os governos desses países possam façam mesmo. Deixa-me ouvir também a opinião do Miguel Pinto Luz em relação a esta questão. Os 2 partidos que suportam a maioria votaram a favor, o Partido Socialista votou a favor, a lei vai entrar em vigor. O que é certo é que os estivadores prometem continuar a fazer greve às horas extraordinárias e continuar com protestos. Isto é um braço de ferro que nunca mais vai parar? Não, eu acho que vai parar, porque, antes de mais, boa noite. Deixe-me, antes de mais, fazer aqui... Vamos dividir o problema por partes. O António Filipe falava em que os estivadores têm que ser trabalhadores como outros quaisquer e que trabalharem 8 horas por dia, não terem excessivas horas extraordinárias, que estão a fazer uma greve às horas extraordinárias. Um colega seu hoje de bancada dava o exemplo no Parlamento de um estivador que tinha 58 horas semanais e que oferia 2.600 euros. Era o exemplo que ele dava. Brutos. E, portanto, deixe-me dizer-lhe que exatamente o que esta lei pretende fazer é adaptar aquilo que é a carreira de estivador ao Código Geral do Trabalho, precisamente para limitar essas horas extraordinárias. Um dos objetivos desta lei é limitar as horas extraordinárias. Então, que é que se queixou António Filipe, deixe-me só concluir. Segundo a análise do problema, o segundo parâmetro que parece importante para analisarmos toda esta temática é quais são os estivadores que estão a fazer greve. E, portanto, de 700 e poucos estivadores, estamos a falar de cerca de 200. De 11 sindicatos, só 9 não estão a fazer, 2
aderiram à greve. E, portanto, esse ANAP... Muito bem, mas os portos que estão neste momento parados em relação às horas não escondo que são os mais importantes, são determinantes, não escondo. Portanto, agora vamos a essa componente do problema. E, portanto, esta reforma que o Governo está a pretender implementar, isto é um dos eixos. Porque, de facto, o trabalho portuário, e aquilo que disse, é um trabalho especializado. Mas aquilo que se quer definir é o que é que, de facto, deve ser considerado trabalho portuário e aquilo que não deve ser considerado trabalho portuário. Repare que, hoje em dia, trabalhos estão indiferenciados, como alguém que está a controlar as entradas e saídas dentro do Porto, é considerado trabalho portuário. Não me parece, e não me parece que o António Filipe esteja a fazer essa análise, que isto exija uma especialização especial para este tipo de trabalhos. E, portanto, o Governo, e bem, está a tentar limitar o que é a função de cada qual dentro dos atores que operam dentro do Porto. Depois, deixe-me dizer-lhe, em última análise, em relação àquilo que disse, que, como eu estava a dizer há pouco, estamos a falar do primeiro eixo da análise de intervenção. O Governo tem por objetivo baixar as taxas portuárias, porque nós sabemos que 30% das nossas exportações passam, 30%, eu repito este número, de facto é importante, passam pelos portos nacionais. Mas não é pelos custos da E, portanto, o Governo... Não, mas, não desculpe, tem a ver com os custos de mão de obra, bastante. Tem a ver com os nossos custos portuários. Os nossos custos portuários não são competitivos em relação à Europa. Depois, o modelo do Governo dos portos nacionais também não é competitivo. Nós hoje funcionamos em quintinhas. E, portanto, nós temos que, de facto, pensar que Portugal não é assim tão grande como isso e que os portos nacionais têm que funcionar de forma sinérgica. Temos que perceber qual é o papel de Leixões em relação a Lisboa, o que é que Sines... Pegando naquilo que está a dizer, António Filipe, admite uma diferenciação de funções dentro dos trabalhadores dos portos? Aquilo que se pretende é, para já, acabar com a carteira profissional do trabalhador portuário e depois permitir que possa ser contratado qualquer pessoa sem qualquer tipo de formação para atividades que não são tão pouco especializadas como isso. Estamos a falar da formação e de composição de unidades de carga, da recepção, armazenagem e expedição de mercadorias nos portos. E, portanto, ora bem, aquilo que obviamente o patronato pretende é poder contratar à hora ou ao dia trabalhadores diferenciados a um custo muitíssimo menor. A um custo muitíssimo menor. Agora, o que se passa relativamente aos custos da atividade portuária não tem que ver com os custos de mão de obra, porque os estivadores portugueses não ganham mais do que ganham os outros trabalhadores europeus. Pelo contrário, ganham muito menos do que ganham os estivadores na generalidade dos países europeus. O que acontece, por exemplo, é que os encargos para a operação portuária, por exemplo, são em Huelva, em Espanha, no sul de Espanha, são metade do que custa, por exemplo, do Porto de Setúbal. E isso é que põe, de facto, em causa a competitividade dos portos portugueses, não são os salários. Isso é um dos eixos onde o Governo quer atuar. Mas se o Governo acha que os trabalhadores... O que é que se pretende? Qual é o modelo que se pretende? É que os trabalhadores portugueses passem a ganhar o mesmo no Bangladesh ou na Índia? É isso? Ou seja, a competitividade dos portos portugueses, em vez de ser feita pela redução da burocracia ou pela redução de encargos de outro tipo, é feita baixando os salários aos trabalhadores. É isso que é evidentemente inaceitável. Que tipo de encargos? Os custos da operação portuária, que os armadores pagam e que os importadores pagam, e que é muito superior em Portugal do que em outros países. Portanto, é por aí. Tem a ver com a mão de obra? E não tem a ver com a mão de obra, porque os trabalhadores ganham menos, como é que tem a ver com a mão de obra? Não me venha dizer que os trabalhadores... Desculpa, mas não ganham menos. Quer dizer, eu já percebi que o PSD tem uma linha que quer que os portugueses ganhem ao nível da Índia ou do Bangladesh. Já estamos a perceber. Isso era o que o seu colega de bancada hoje dizia. E é verdade. Mas não é verdade. Peço-lhe desculpa, não é verdade. Os nossos custos de operação portuária são mais elevados que no resto da Europa. Isso é um facto, é insufismável. O António Mas o Governo só se preocupa com os salários dos trabalhadores. Tem de ser sempre os salários dos trabalhadores a pagar a crise. Não. É todos. O esforço tem que ser de todos. Daí que o Governo também quer atuar ao nível das taxas portuárias. O Governo sabe que tem que abdicar de parte das receitas que têm taxas portuárias. Portanto, nós como um todo, como um país, como um todo, temos que fazer um esforço coletivo. Temos que nos tornar mais competitivos. O que o Miguel está a querer dizer é que se pagar menos aos trabalhadores dos portos, consegue-se garantir mais dinheiro, mais receita para cobrar menos nas ações e no trabalho. O que eu estou a dizer é que se formos mais racionais nos custos que temos com a operação portuária, entre outros custos, os custos com a mão de obra. Se formos mais racionais nos modelos de governo dos portos nacionais. Ou seja, temos que ser sinérgicos em termos nacionais. Se formos mais racionais em termos de taxas cobradas pelo Estado Central para as operações portuárias. Se formos mais racionais em todos estes eixos, se pudermos abrir o espaço a mais concessões, a concessões diferentes, poder entrar mais privados para as concessões, para poder haver mais competitividade, isto sim, com estes 4 pontos que lhe disse, podemos de facto ser competitivos. E acho que aí não se trabalhou esse aspecto também e se centrou a discussão principal nesta questão da lei laboral dos portos? Hoje, na Assembleia da República, foi discutido um decreto
uma lei específica. A questão que se está aqui a discutir, todos os outros dossiês estão a ser trabalhados pelo Governo. Esta questão concretamente dos estivadores, estou-lhe a fazer uma análise daquilo que está a ser feito greve pelo às horas extraordinárias já dura há meses, não é de agora, não é? Desde julho. E, portanto, exatamente, e, portanto, há praticamente meio ano, não é? E, portanto, isto é uma questão que se tem vindo a arrastar e, de facto, há empresários que não conseguem fazer escoar os seus produtos para outros países para os quais exportam. A minha pergunta é esta: se isto já dura há tanto tempo, não havia uma outra forma de contornar, por um lado, o problema e de tentar enquadrar esta questão dos trabalhadores dos portos na questão central de que está a falar, de reformular o funcionamento dos mesmos portos? Eu sei que este Governo é acusado de falta de diálogo, mas é exatamente o contrário. Isto é um daqueles exemplos onde o Governo demonstra que tenta, à exaustão, ligar todas as linhas de diálogo possíveis com os trabalhadores neste caso. Repare que nós estamos desde julho com greves sucessivas, agosto, setembro, outubro, com greves sucessivas, e hoje, a lei que hoje é aprovada teve a concordância tanto da UGT como da maior parte dos sindicatos. Repare que o diálogo que se conseguiu travar com os sindicatos, 9 sindicatos em 11 conseguiu chegar a esse diálogo. Repare que o Governo tentou, à exaustão, chegar a esse consenso. Agora, deixe-me dizer, hoje, com 2/3 do Parlamento, a Casa da Democracia, a aprovarem esta lei, eu acho que hoje já não há mais debate possível. O que hoje estamos a falar é que 200 estivadores a nível nacional põem em causa debate, mas continuam a a economia nacional, põem em causa as exportações nacionais, as importações nacionais. Ou seja, a greve é feita por uma ínfima minoria, mas põe em causa toda a economia nacional. Não, porque são impostos. Há aí, obviamente, uma contradição nos termos. Agora, se o problema é que uma greve às horas extraordinárias causa tantos problemas à economia nacional, é muito simples. Porque é que o patronato não contrata trabalhadores para que os outros trabalhadores lhe façam menos ordinários? Uma razão muito simples. É isso, porque estão à espera que a legislação seja aplicada, se esta legislação seja aprovada, para contratarem trabalhadores precários a ganhar muito menos do que aqueles que lá estão agora. Porque se não fosse isso, obviamente, contratavam trabalhadores com o mesmo estatuto que têm estes, mas não querem. Eu sei que o vosso papel é difícil, mas é tão paradoxal a vossa posição hoje em dia. Como isto, é o governo do PSD-CDS que criou subsídio de desemprego para os recibos verdes, para aqueles trabalhadores precários que vocês há anos e anos e anos invocam. E, portanto, trabalho precário não me dá lições, porque o governo do PSD-CDS é aquele que está preocupado. Mais de metade dos desempregados estão sem subsídio de desemprego e, portanto, os senhores nessa matéria é melhor não falarem muito. E esta vossa deriva para os desempregados e para o subsídio de desemprego leva-nos ao outro tema, o Estado Social e a entrevista do Primeiro-Ministro ontem à noite à TVI e, concretamente, as declarações que fez, não só em relação aos impostos, mas concretamente em relação aos cortes que são precisos fazer. Miguel Pinto Luz, a educação até o 12º ano, nós sabemos que até agora no ensino público não é paga, mas há a possibilidade de haver agora um entendimento com privados e que sejam as próprias famílias também a pagar a educação depois do básico, do primeiro ciclo. Isto, no quadro em que estamos, com a situação de crise que se vive, é muito mau para as famílias, para a maioria das famílias portuguesas. Não tenho dúvidas disso, Cília, mas hoje essa análise é uma análise que hoje vimos na comunicação social toda feita, tirando partido das afirmações do Sr. Primeiro-Ministro de ontem. Mas deixe-me dizer que há uma realidade que foi ontem exaltada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que é 70% da despesa advém de custos com pessoal e do Estado Social, daquilo que nós chamamos de Estado Social. E, portanto, se nós, nas nossas casas, tivermos que cortar, de alguma forma, o nosso orçamento, temos que ir ver as grandes rúbricas onde nós gastamos mais. E, portanto, não há dúvida nenhuma, e eu acho que isso é consensual, que tem que ser nestas duas rúbricas que nós temos que atuar. Agora, a discussão que existe a nível nacional é como. E essa é a discussão que o Primeiro-Ministro e o Governo lançaram aos partidos. Então, como é cortar, por exemplo, na educação e pagar-se a educação a partir do segundo ciclo e do terceiro ciclo? Sim, eu não lhe vou dizer que é ou que não é. Devo-lhe dizer é o seguinte, o que eu hoje tenho é que eu ouço dezenas e dezenas de milhares de portugueses dizerem que têm reformas de miséria, e este é o termo. Ouço dezenas de milhares de pessoas dizerem que não têm subsídio de desemprego. Ouço dezenas e dezenas de milhares de pessoas dizerem que têm subsídios de desemprego baixos. E o Estado ainda assim gasta o que gasta para o Estado Social. E a pergunta que eu faço é, onde está o dinheiro? No BPN. E, portanto, o que tem a ver, a resposta a isto tem a ver com eficácia do gasto. Está no BPN. E o que o PSD quer fazer, e o CDS com o atual Governo quer fazer, é tornar mais eficiente e mais eficaz o gasto público. Eu não quero monopolizar, deixe-me só fazer esta pergunta concretamente para se perceber.
Este governo, concretamente, e os anteriores governos também, quiseram combater o abandono escolar precoce e foi instituído que o ensino obrigatório iria até o 12º ano. Não é de agora, mas o objetivo é que as crianças e os jovens possam ir até o mais longe possível e que cheguem ao 12º ano, pelo menos. Nós sabemos que no quadro atual, os estudantes universitários, mesmo no público, que pagam propinas elevadas, estão a abandonar porque não têm dinheiro para pagar essas propinas. Ora, se não há para o universitário, se as pessoas têm que começar a pagar também para o secundário e para o básico, onde é que isto vai chegar? Abandona-se precocemente outra vez a escola, volta-se outra vez a não ter, recua-se e as pessoas dizem, afinal não posso ir até o 12º ano porque não há dinheiro, vou até ao 9º, vou até ao 5º. Agarre o seu desafio e vamos lançar aqui a bola, o primeiro chute na bola da discussão que temos que fazer até fevereiro, mas não, porque o Governo deu até junho, julho para podermos discutir, a bola vai ser lançada e eu, sem dogmas, sem preconceitos ideológicos, lhe digo que hoje, ao dia de hoje, no pré-escolar, nós já temos um regime que vigora nessa modalidade. Nós temos dezenas e dezenas de IPSS por esse país fora, onde no pré-escolar crianças de estratos sociais diferentes partilham a mesma sala de aula, mas os pais têm encargos diferentes para a mesma oferta escolar. E, portanto, aquilo que hoje se dizia, o ensino para os ricos, o ensino para os pobres, não. É o que o Estado quer fazer, o que o Governo quer fazer, aliás, é garantir o mesmo nível de qualidade de educação, mas quem pode pagar mais, que pague mais, quem não pode pagar, que pague ainda menos do que paga atualmente. Filipe, é justa esta premissa? Isto para o PCP é complicado. Nenhuma, para o PCP e para o país. É mais para o PCP. Nós não queremos viver num país miserável, num país de analfabetos. Não queremos voltar ao início do século XX. Não queremos voltar à miséria dos anos 40, o salazarismo. Não queremos. Nós também não. Não queremos. Mas este quadro que o Miguel Pinto Luz estava a referir em relação ao pré-escolar, aplicado, por exemplo, ao básico e ao secundário... O pré-escolar não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, mas já existe hoje em Não é dia obrigatório. Há, apesar de tudo, uma rede pública de pré-escolar, designadamente assegurada por autarquias, e não é obrigatório. Ora bem, o que nós estamos a falar, se avançasse para a hipótese absurda, e a meu ver gritantemente inconstitucional, de impor propinas, designadamente no ensino secundário, o que é que o Estado estava a dizer? O ensino é obrigatório, até ao 12º ano, mas pagam. E quem não tem dinheiro? Não paga. Como é que cumpre essa obrigatoriedade? Não pode ser. Quem não tem dinheiro não paga. Pode ser. Pois, o que nós estamos a ver no ensino superior é que quem não tem dinheiro abandona. Milhares de jovens que estão a abandonar o ensino superior, porque não têm dinheiro para pagar as propinas que lhes exigem. Mas vamos ver o seguinte, o Primeiro-Ministro descobriu agora que 80% da despesa pública são as funções sociais do Estado. Ele não sabia isto. Foi preciso estar há um ano e meio no Governo para finalmente vir dizer aos portugueses, ou seja, que 80% da despesa pública tem que ver com estas funções sociais. Porque antes das eleições, e o Primeiro-Ministro, antes das eleições, quando falava que era preciso reduzir drasticamente a despesa pública, alguma vez disse que era a isto que se estava a referir, que era a educação, que era a saúde, que era a segurança social, mas ele sabia isto, ou se não sabia, tinha a obrigação de saber. E não o disse. E impôs aos portugueses os sacrifícios que impôs, retirou subsídios de Natal e subsídios de férias, baixou os salários dos funcionários públicos, aumentou os horários de trabalho, reduziu já despesas e de uma forma muito significativa no Estado Social. Este orçamento de Estado para 2013 reduz mais de 1.000 milhões de euros na educação, reduz 660 milhões de euros na saúde e reduz mais de 1.000 milhões de euros na segurança social. E agora, deixe-me só concluir este raciocínio. E agora é que nos vem dizer que apesar destes sacrifícios todos, olha, afinal isto não chega. Deixe-me fazer afinal agora temos que cortar mais 4 mil milhões. O Partido Comunista e não só partidos à esquerda e personalidades à esquerda defendem muito este slogan, os ricos que paguem a crise. Não, isso era o DP. Muito bem. Mas agora já não querem. Por isso, nos anos 70. Eu falei em pequena provocação. Neste momento, deixe-me fazer esta pergunta, porque eu fiz há pouco e o António Filipe acabou por não me responder diretamente. Nesta situação de que o Miguel Pinto Luz estava a falar, que no ensino obrigatório haver quem possa pagar e que pague mais para quem não tenha possibilidades de não pagar, agrada ao PCP ou não? Eu vou responder à letra à sua provocação. Um grande pensador português, unanimemente reconhecido, aliás, que o Ministro da Educação muito admira, que era o professor Beto Juscaraça, escreveu um dia que uma condição necessária para que haja democracia no ensino é que os ricos não tenham que pagar o ensino dos seus filhos. Isto pode parecer paradoxal, não é, mas não é. Porque quando se assume o princípio de que é válido para a educação como é válido para a saúde, que os ricos, os que podem, que paguem, o que estamos a fazer é criar um ensino para ricos e um ensino para pobres.
Isso é falso. Estamos a abrir mesmo que partilhem a mesma sala de aulas, mesmo que partilhem os mesmos O problema é que não partilham. O problema é que não partilham. O mesmo problema é que não currículo. partilham. O problema é que esse princípio vai levar, inevitavelmente, a que haja um ensino de mais qualidade para quem pode pagar e um ensino de menor qualidade para quem não paga, que é aquilo que está a ser posto em prática na saúde hoje em dia. É este o caminho. E o Estado Social Europeu, o modelo social europeu, assenta precisamente no princípio da universalidade de direitos, e não é por acaso. Porque quem é rico não precisa. Ou seja, quando se diz, mas é válido na saúde, quando se diz assim, bem, mas os ricos porque é que os ricos não pagam taxas moderosas? Os ricos não precisam disso para nada. Os ricos podem recorrer a serviços de qualidade privados e pagá-los. O problema é que a generalidade da população é que para este governo quem ganha 800 euros já é rico. E esse é que é o problema. Grandes camadas da população, aquilo que se chamava normalmente a classe média, está a níveis de empobrecimento que põem em causa as condições da grande maioria da população ter uma vida digna. E é isto que está em causa. Isto é um retrocesso civilizacional. Isto é só um comentário que tem a ver só com isto. Quer dizer, o Governo até fevereiro vai apresentar as suas propostas. E o desafio que fica em cima da mesa, e faço aqui mais uma vez, é até fevereiro não, mas até julho. Mas o governo já disse que não precisava de ninguém para as apresentem soluções. Porque não há soluções. É muito fácil estar de cátedra a dar respostas permanentes àquilo que o trabalho que o Governo está a fazer no dia a dia. Apresentem soluções alternativas para tornarmos um país mais difícil. Muito bem, meus senhores, antes de terminarmos, eu gostaria de pedir um comentário àquele excerto de reportagem da jornalista Rita Ramos que vimos aqui. Portugal já teve 3 intervenções, final dos anos 70, princípio dos anos 80 e agora, e o que é certo é que o discurso político da altura, da época e de agora é o mesmo. As pessoas que nós encontramos que viveram esse período e que vivem o que vivemos atualmente, dizem que agora estão piores. António Filipe, com o mesmo discurso político, como é que podem acontecer críticas de atores políticos que na época tiveram esse discurso e que agora contrariam... Há aqui uns elementos comuns. Para já, os partidos do governo são os mesmos. Têm conduzido o país a estas crises todas. Eu acho que esta crise... a falar do Partido Socialista, agora estamos a falar do PSD, CDS, apesar de... esta crise, o Bloco Central, enfim, de 83, AD 83, o Bloco Central 83, 85, eu creio que esta crise tem alguns aspectos que a diferenciam da anterior. Para já, eu creio que ela prolongar-se-á inevitavelmente mais no tempo. Quando o Primeiro-Ministro puder reconhecer que este nível de fiscalidade é insustentável, mas que em 2014 pelo menos vai continuar, e ele reconhece ali, foge-lhe a boca para a verdade, ao dizer que isto não se pode eternizar, porque senão o país não se desenvolve. Portanto, ele está a reconhecer que com este nível de fiscalidade o país não se desenvolve. Mas há uma outra circunstância, que é a moeda única. Porque é a primeira, nesta crise... É a primeira intervenção que temos com moeda única. O que permitia, nas anteriores era possível, através da desvalorização monetária, de alguma forma, favorecer as exportações e, portanto, conseguir criar condições de recuperação económica por via da desvalorização cambial, o que hoje não é possível. E, portanto, hoje estamos muito mais dependentes da senhora Merkel, ou seja, daquilo que se decide ao nível da União Europeia, dos países mais fortes da União Europeia, realmente a Alemanha, com o poder que tem, do que as outras vezes. E, portanto, esta crise tem aspectos que apontam para uma maior durabilidade no tempo e, porventura, para consequências sociais mais profundas, agravadas pela opção ideológica neoliberal que este governo segue. Concorda com a explicação do António Filipe, sendo que o discurso político da época é exatamente o mesmo, ou muito parecido com o discurso político de agora? Sim, concordo em parte com o que disse, mas tenho que fazer aqui uma análise diferente. Eu acho que, enquanto as 2 últimas intervenções do FMI, os interlocutores eram os mesmos, e muitos deles, os que subscreveram hoje o documento do Dr. Mário Soares, hoje estamos a falar de uma geração diferente de políticos, de alguém que olha para trás e olha para o seu futuro, ainda mais do que olhar para trás é olhar para o seu futuro, e não vê a garantia de ter uma reforma, a garantia de ter um futuro sustentável, e, portanto, hoje há uma geração de políticos que vê e olha para o país de outra forma. E isso é um dado novo para sairmos desta crise. E o desafio que se coloca a esta geração que governa hoje o país, mas também a esta geração que hoje é a oposição no país, é de alguma forma, todos contribuirmos para a solução final. E não, como no passado... Mas admite que a solução final não será tão rápida quanto das outras. Admito que não será tão rápida. Muito da informação que deu de não termos os mesmos mecanismos que tínhamos à altura, temos outros.
a moeda única dá-nos outro respaldo que não tínhamos no passado. Temos outros mecanismos que não temos hoje em dia, portanto isto são vasos comunicantes, mas dizer-lhe que acima de tudo é o desafio que se coloca a esta geração. É o futuro de garantir o futuro das futuras gerações. E acho que isso é um dado novo, que não existia no passado, porque foram sempre as mesmas gerações que até há poucos anos governaram o país e trouxeram o país ao estado em que temos. Mesmo do seu partido? Mesmo do meu partido. Isso como lhe disse, não há dogmas ou complexos ideológicos. São pessoas. Há partidos e há pessoas. E eu gosto mais da política pelas pessoas do que pelos partidos. E, portanto, foram pessoas que governaram o país em dadas alturas e cometeram erros. Também fizeram coisas boas, fizeram coisas más. E isso há que assumir. Designadamente a Presidência da República, ainda aí estão. O Conselho de Estado, ainda aí estão. No PSD. Miguel Pinto Luz, António Filipe, PS. o nosso tempo já esgotou há alguns minutos, mas muito obrigada por ter estado esta noite no Vice-Versa. Muito boa noite.